ar, a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 26 de março de 2025. Vamos ao destaque do dia. Brasil fecha novos acordos comerciais no Japão. Serão 10 bilhões de reais na venda de jatos da Embraer ao país asiático. E mais 80 instrumentos de cooperação são assinados pelos dois países durante visita de comitiva brasileira. Presidente Lula destaca bom ambiente para investimentos no Brasil e interesses comuns com os japoneses. E é com essa perspectiva que eu saio do Japão. A relação entre Brasil e Japão mudou de patamar. Você vai ouvir também incentivo aos estudos. Em um ano, o programa Pé de Meia chega a 4 milhões de estudantes. Eles recebem uma bolsa para não abandonar a escola antes do fim do ensino médio. E ainda uma chamada para os agricultores familiares. Termina na segunda-feira o prazo para inscrever projetos no PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. Quem conversa com a gente sobre o assunto é o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Ele vai falar também sobre o preço dos alimentos. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou acesse o canal Gov na sua TV aberta. A Embraer negocia a venda de até 20 aeronaves para o Japão, o equivalente a quase 10 bilhões de reais em investimentos. O anúncio foi feito hoje pelo presidente Lula em Tóquio, no Fórum Econômico Brasil-Japão. Foram assinados 10 acordos com o governo japonês, além de outros 80 instrumentos de cooperação. Resultados de mais um dia de agenda oficial do presidente na capital japonesa. O repórter Pablo Mundim traz as informações de lá, ao vivo. Boa noite, Pablo. Boa noite, Luciano, Mariana. Boa noite a você, ouvinte da Voz do Brasil. Aqui no Japão já é quinta-feira, 7h02 da manhã, o último dia do presidente Lula por aqui. De olho na abertura de novos mercados na Ásia, a comitiva brasileira participou nesta quarta-feira do Fórum Econômico Brasil-Japão. O encontro com 500 empresários mostrou a diversidade de negócios brasileiros a serem explorados pelos japoneses. Energia limpa, indústria, aeroespacial e agronegócio, por exemplo. No setor aeroespacial, foi anunciada a compra de 15 jatos da empresa brasileira Embraer por uma companhia japonesa, com possibilidade de aquisição de mais 5 aeronaves. O ministro Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, comentou um impacto estratégico que a venda tem para a aviação brasileira. 20 aviões da Embraer, que significa o equivalente a quase 10 bilhões de reais em investimentos que a companhia aérea japonesa está fazendo na Embraer, que hoje é um ativo da aviação brasileira. Esse trabalho comercial que está sendo feito hoje do governo do presidente Lula com a Embraer, ela tem sido muito importante e estratégica para o desenvolvimento da aviação brasileira. O ministro de Portos e Aeroportos também destacou o interesse do setor de aviação japonesa em adotar o combustível sustentável de aviação, uma alternativa de combustível menos poluente que está em alta no Brasil, e a possibilidade da retomada de voos diretos entre os dois países. Já o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, trouxe exemplos de oportunidades de parcerias na produção de energia sustentável. O Japão hoje é quem mais fornece na questão da eficiência energética, condições da gente avançar e poder ter energia elétrica de forma mais eficiente, reduzindo o consumo, em especial agora que nós vamos poder, através do hidrogênio verde, exportar sustentabilidade, onde o Nordeste brasileiro será o grande produtor, e queremos cada dia mais avançar com o Japão nesse sentido. No encerramento do fórum, o presidente Lula avaliou que o Brasil é um porto seguro para os investidores e destacou medidas recentes, como a reforma tributária e do imposto de renda, que fazem do nosso país esse local propício para investimentos. Pablo, e esse cenário favorável aos investimentos aí que você mencionou, ele trouxe também outros resultados concretos para o Brasil nessa visita ao Japão, né? Que acordos foram firmados por aí? Mariana, foram firmadas parcerias entre os Ministérios do Meio Ambiente brasileiro e japonês e sobre combustíveis sustentáveis e mobilidade, cooperação em educação,
comunicação e inclusão digital, recuperação de pastagens e terras agrícolas degradadas no Brasil. Portanto, foram vários acordos assinados, ao todo são mais de 80 acordos. Ficou decidido que, a partir de agora, os chefes de Estado se visitarão a cada 2 anos. O presidente avaliou que a relação com o Japão mudou a partir dessa visita. Espero lançar negociações de um acordo com o Japão durante a presidência brasileira do Mercosul no próximo semestre. E é com essa perspectiva que eu saio do Japão. A relação entre Brasil e Japão mudou de patamar e que nós queremos, tanto para o Japão quanto para o Brasil, melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro e do povo japonês. Da parte do primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, ele deixou clara a intenção de seu país de fortalecer as relações comerciais com o Mercosul, grupo formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, e o desejo de estreitar laços em temas ligados ao meio ambiente e ao combate à mudança do clima. Também afirmou que vai trabalhar em prol do acesso à carne bovina brasileira ao mercado japonês. Pablo, e como é que está a agenda do presidente em Tóquio hoje? Ele ainda tem compromissos oficiais? Tem sim, Luciano. O presidente Lula vai participar da cerimônia de despedida com o imperador japonês Naruhito, agora pela manhã. Ao meio-dia, no horário do Japão, portanto, meia-noite, aí no horário de Brasília, a comitiva embarcará para Hanoi, no Vietnã, para a segunda parte da viagem à Ásia. Eu volto com vocês, Mariana e Luciano. Obrigada, Pablo Mundim, pelas informações ao vivo, direto de Tóquio. O prazo para agricultores inscreverem projetos no Programa de Aquisição de Alimentos foi prorrogado para 31 de março. O PAA é o programa que compra dos agricultores familiares e destina os alimentos para cozinhas solidárias, restaurantes comunitários e toda a rede socioassistencial do governo federal. Hoje nós temos conosco aqui na Voz do Brasil o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, que vai nos explicar melhor como os pequenos agricultores podem vender sua produção para o PAA. E ele vai falar também sobre o preço dos alimentos e outras medidas. Boa noite, ministro. Boa noite, Mariana Jungmann. Boa noite, Luciano Seixas. E boa noite ao Brasil. Ministro, os agricultores familiares, então, que quiserem vender os seus produtos para o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, tem até o fim desse mês para se inscrever, né? Como é que funciona essa inscrição e como é que são selecionados os produtos que vão ser comprados, então, pelo governo para a chamada doação simultânea? Mariana, ali na Conab, e a Conab tem um site, e no site da Conab já está sendo feita a entrega de proposta, estão sendo feitas as entregas de proposta, e ali a Conab vai selecionar a associação ou a cooperativa de agricultoras e agricultores familiares que poderão vender os seus produtos para o PA, o Programa de Aquisição de Alimentos. O valor dessa compra é de 900 milhões de reais. 900 milhões de reais nessa modalidade da compra e doação direta. O que é isso? O agricultor vende e entrega esse produto, seja numa instituição socioassistencial, numa cozinha comunitária ou num bairro onde tenha um equipamento público que trabalha com vulneráveis. Então, é para isso. Por isso, você que queira vender para o Programa de Aquisição de Alimentos, você tem até o dia 31 de março para entrar no site, fazer a sua oferta para ser selecionado, e os que forem selecionados poderão vender para o Programa de Aquisição de Alimentos, que é um dos programas mais virtuosos de combate à fome e à pobreza no nosso país. E é um apoio ao agricultor muito importante, porque o agricultor tem por 12 meses a garantia que ele vai vender os seus produtos para o governo. Ministro, vamos falar um pouco sobre o preço dos alimentos. O governo federal abriu um crédito extraordinário essa semana para a compra de arroz pela Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, que é ligada ao seu ministério. Explica para o nosso ouvinte um pouco dessa estratégia de formação de estoques públicos para ajudar aí a regular o preço. Olha, Luciano, nós, a partir desse mês, já vamos comprar arroz através dos contratos de opção. Quem está fazendo essa compra é a Conab igualmente. Ela está comprando arroz por meio dos contratos de opção,
que foram feitos lá atrás, definindo um preço mínimo, e muitos dos agricultores preferiram vender para a Conab, e aí nós vamos comprar já 100 mil toneladas e nós vamos comprar doravante arroz, milho e outros produtos na medida em que baixem o preço. Nós não vamos comprar na alta, nós vamos comprar com preço mais baixo, favorecendo o povo brasileiro, porque quando esses alimentos subirem de preço, nós podemos vendê-los, e favorecendo também o agricultor para que o preço não fique mais baixo do que o custo de produção. Então essa é a lógica que a Conab fará daqui para frente, e nós já temos um recurso. Nós devemos comprar 500 mil toneladas de alimentos no Brasil neste semestre. Agora, isso também estimula a produção e o abastecimento interno, né, ministro? Porque o agricultor sabe que vai ter uma garantia de preço para vender para o governo, então ele já se dispõe a produzir aquele alimento, né? Exatamente. O contrato de opção foi exatamente esse. A gente estabeleceu um preço e diz, se você chegar abaixo desse preço, a gente compra por esse preço. Então, nós já vamos comprar 100 mil toneladas pelos contratos de opção. E vamos comprar por outras modalidades, outros produtos. E é importante, Mariana, porque quando aumentarem esses produtos, a Conab venderá. E quando vender, baixarão os preços desses produtos. Então, tem certos produtos no Brasil que temos que ter um cuidado especial. Quais são? O arroz, o feijão, o milho. Esse é o foco da Conab agora para fazer estoques. Por isso que chama contrato de opção, né? O agricultor não é obrigado a vender para o governo, né? O senhor fez referência aí que os agricultores preferiram, no caso de arroz, vender para o governo. Vender para o governo. Eles fizeram a opção dizendo o seguinte: se o preço estiver abaixo do que o governo me compra, eu vendo para o governo. E foi exatamente isso que aconteceu. Agora, o senhor mencionou outros alimentos aí. Além do arroz, o governo pretende formar estoque também de outros alimentos? Feijão e milho. Feijão e milho. É isso. O Ministério do Desenvolvimento Agrário lançou, junto com o BNDES e o Ministério do Meio Ambiente, um edital de 150 milhões de reais para reflorestamento em áreas rurais. Como é que vai funcionar a liberação desses recursos e no que exatamente eles podem ser empregados, ministro? Olha, Luciano, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, junto com o Ministério do Meio Ambiente e o BNDES, nós lançamos na última sexta-feira um edital de 150 milhões de reais, e esse edital será dividido em 27 lotes de 5 milhões cada lote. Quem poderá ganhar a seleção serão associações ou cooperativas com o objetivo de restauração florestal no chamado Arco do Desmatamento. Aquela região que tem muito desmatamento, os assentamentos e os agricultores familiares que ali estiverem poderão tomar esse recurso para a restauração florestal de florestas produtivas, de espécies produtivas. Por exemplo, o açaí, o cacau, o dendê, o cupuaçu, o maracujá, a cerola, são produtos cujo preço estão lá nas alturas. O cacau está lá nas alturas. Veja aí a crise que nós estamos tendo no mundo de abastecimento de cacau. O açaí também explodiu. Então, o que nós estamos propondo? Pegar esse dinheiro através de associações e cooperativas, e os agricultores, os assentados da reforma agrária, os quilombolas, os pequenos produtores poderão tomar esse dinheiro e plantar através de sistemas agroflorestais, e nesses sistemas eles poderão ter um recurso futuro muito grande, aumentando e melhorando a sua renda, e ao mesmo tempo o país vai ganhar em dois sentidos. Vai ganhar na restauração florestal na região amazônica, porque aquela floresta ela tem N finalidades, uma delas é todo o ciclo de chuvas do Brasil, ela é quem regula, e está mal regulado porque houve muito desmatamento. Agora está diminuindo o desmatamento ano a ano por uma ação do governo federal, do Ministério do Meio Ambiente, da ministra Marina Silva, e nós então, ao restaurar, vamos ter
digamos assim, a floresta vai cumprir esse objetivo de regular o regime de chuvas, de ajudar na captura de CO2, na produção de água, mas também os agricultores terão uma renda. Assim a gente muda a lógica. Qual é a lógica? Agora a lógica será: a floresta de pé vai valer mais do que a floresta e as árvores cortadas, porque vai ter renda para o agricultor. Esse é o programa Florestas Produtivas, e quero aqui nomear como parceiras a nossa querida Marina Silva, também a Tereza Campilho e a Luiz Mercadante no BNDES, e da minha equipe destacar o papel do Moisés Savian, que foi quem construiu esse programa. Agora, ministro, para a gente encerrar, quais foram os critérios para selecionar os assentamentos, os agricultores que vão receber esses recursos? Os critérios são, em primeiro lugar, está dentro dessa região do chamado Arco do Desmatamento. O segundo critério é ser agricultor familiar, está dentro do enquadramento de agricultor familiar, ou está dentro de um assentamento da reforma agrária, ou ser um agricultor que esteja naquela vizinhança e que seja agricultor familiar e que tope fazer uma restauração florestal com florestas produtivas, e ele poderá tomar esse recurso, que é um recurso barato do Fundo Amazônia e um recurso flexível, porque tanto cooperativas como associações podem tomar. Muito bem, nós conversamos com o ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Muito obrigado, ministro, por sua entrevista. Muito obrigado, Mariana Jungmann, Luciano Seixas e todos os brasileiros e brasileiras que ouvem a Voz do Brasil. O Pé de Meia está completando 1 ano com 4 milhões de estudantes beneficiados. O programa incentiva a permanência de estudantes de baixa renda no ensino médio por meio de incentivos financeiros, que podem chegar até R$ 9.200 ao longo de 3 anos. 480 mil jovens brasileiros abandonaram a escola antes de terminar o ensino médio. Os dados são do último censo escolar. Muitos estudantes não conseguem dar continuidade aos estudos porque precisam trabalhar para se manter e ajudar a família. Assim, estudantes de famílias de baixa renda ficam mais sujeitos a um ciclo de baixa escolaridade e desigualdades que se perpetua de geração em geração. Para reverter esse cenário, o governo federal criou uma estratégia, o programa Pé de Meia, que oferece incentivos financeiros aos estudantes que cumprem as condições exigidas pelo programa. De acordo com a secretária nacional de Educação Básica do Ministério da Educação, Kátia Schweikart, a iniciativa tem sido fundamental para garantir que os jovens terminem sua trajetória escolar. O foco do Pé de Meia é atrair o jovem, apoiá-lo na permanência, ajudá-lo a construir e edificar sua trajetória para que ele vislumbre um projeto de vida diferente do que muito da marginalidade hoje está oferecendo para essa juventude brasileira. O programa oferece uma ajuda de custo de 10 parcelas de R$ 200 para alunos do ensino médio de baixa renda, que podem ser sacados a qualquer tempo. Com esse dinheiro, o estudante André Santos, que mora na comunidade de Padre Miguel, no Rio de Janeiro, começou a ajudar nas despesas da casa e a investir em cursos para complementar sua formação. E graças ao Pé de Meia, eu consegui pagar um curso que eu estava pretendendo muito fazer, que é um curso de inglês. Graças ao Pé de Meia, eu pude ajudar em casa, sair um peso do bolso da minha mãe. Eu consigo estar dentro da minha escola, saber que eu vou ter um dinheiro para ajudar em casa, tanto para fazer o curso. E não basta ir à escola. O Pé de Meia também tem uma estratégia para incentivar que esses jovens se dediquem mais aos estudos. Toda vez que o aluno passa de ano, o governo deposita R$1.000 numa poupança. Para sacar esse dinheiro, o estudante precisa terminar o ensino médio, além de comprovar a participação no Enem. A professora Eliane Brilhante lembra que era comum ver as salas de aula esvaziarem ao longo do ano. Mas esse cenário mudou com o incentivo do Pé de Meia. O aluno fazia matrícula e, de repente, a gente ficava com a escola extremamente esvaziada e era uma loucura para tentar descobrir qual o paradeiro do aluno. Com esse incentivo do Pé de Meia, a gente consegue perceber que o aluno se comprometeu mais com a escola. E eu percebo, assim, a preocupação deles de estarem presentes, de tentar justificar o dinheiro para se faltar, eles têm esse compromisso com a gente.
Desde março de 2024, o Ministério da Educação investiu mais de 12 bilhões de reais para incentivar a permanência de 4 milhões de estudantes nas salas de aula. O investimento por aluno pode chegar a R$ 9.200, considerando as parcelas mensais, a poupança anual e o adicional de R$ 200 para quem faz o Enem. Reportagem Graciele Bittencourt. Mais um passo no enfrentamento a crimes contra mulheres. O governo federal apresentou hoje o Formulário Nacional de Avaliação de Risco. O documento, que é utilizado para o recolhimento e proteção das vítimas, vai padronizar o registro de informações. A ideia é auxiliar os agentes de segurança a agirem com maior rapidez diante de ameaças a mulheres. O primeiro estado a assinar o protocolo de intenções para a implementação do formulário foi a Bahia. E mais, um pacote de medidas com políticas de prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres foi assinado nesta terça-feira pelos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e das Mulheres. No ano passado, o Brasil registrou 1.450 feminicídios, segundo dados do Relatório Anual Socioeconômico da Mulher. E o governo federal divulgou uma série de medidas para combater o crime. Os Ministérios da Justiça e Segurança Pública e das Mulheres assinaram protocolo de padronização das patrulhas Maria da Penha e das delegacias especializadas de atendimento à mulher. A ideia é assegurar atendimento humanizado às vítimas, estabelecer procedimentos para maior eficácia nas apurações, reforçar a segurança de mulheres em situação de risco e garantir maior eficiência no atendimento especializado à mulher. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, reforçou a importância do empenho de todos para combater a violência. Nós precisamos criar um outro comportamento na sociedade brasileira, que é o comportamento de que nós precisamos agir antes que aconteça. Nós precisamos agir efetivamente na hora que está acontecendo. E é só um dedinho, a gente não quer que se meta na briga não, porque vai dar mais trabalho para a polícia. É só um dedinho, 180 ou 190. Também foi assinada a portaria do Programa Nacional das Salas Lilás, que institui diretrizes para direcionar atendimento especializado às mulheres e meninas em situação de violência. A estrutura é um espaço reservado que oferece atendimento multidisciplinar, com o intuito de proporcionar proteção, privacidade e respeito à intimidade das vítimas. Reportagem Thaísa Vitória. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, assinou um decreto que cria a presidência da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. O presidente da conferência, que será realizada em novembro em Belém, é o embaixador André Correia do Lago, secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores. Ele vai ocupar o cargo até 1º de dezembro de 2026 e terá como objetivo preparar, coordenar e promover a realização do evento. O decreto também aprova o quadro de cargos em comissão e funções de confiança. Serão remanejados servidores da Casa Civil e do Ministério das Relações Exteriores. Dessa forma, não haverá aumento de despesas. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Minuto do TCU. Nesta quinta-feira, dia 27, o Tribunal de Contas da União promove painel de referência sobre a solução consensual da Ferrovia Malha Sudeste. O encontro vai reunir especialistas e representantes de estados, municípios e da União. O objetivo é debater o contrato de concessão da ferrovia, que passa por Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Está em andamento no TCU o processo de solução consensual para resolver impasses no contrato de concessão. A comissão que analisa o caso busca o tratamento mais adequado e eficiente para atender os cidadãos
e municípios atravessados pela ferrovia. O evento será realizado na sede do TCU em Brasília, com transmissão ao vivo pelo YouTube, a partir das 9 horas da manhã. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF recebe denúncia contra Núcleo 1 por tentativa de golpe de Estado. Quarta turma do TST entende que gestante que não informou gravidez ao ser contratada tem direito à estabilidade. TSE decide que pessoas ligadas a grupos paramilitares ou criminosos não podem se candidatar. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Carlos Eduardo Cunha. Por unanimidade, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal recebeu nesta quarta-feira a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra 8 acusados por tentativa de golpe de Estado. Com a decisão, o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 denunciados passarão a ser réus numa ação penal. Neto Costa. Nessa fase processual, foi examinado apenas se a denúncia atendeu aos requisitos legais mínimos exigidos pelo Código de Processo Penal para a abertura de uma ação penal. A conclusão foi de que a Procuradoria-Geral da República demonstrou adequadamente que há indícios de crimes e que os denunciados participaram deles. Assim, os 8 acusados se tornarão réus e passarão a responder a uma ação penal pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, envolvimento em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Pensionista de militar não tem direito adquirido a regime jurídico de assistência médico-hospitalar das Forças Armadas. Esse entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa. O entendimento da primeira sessão do STJ foi firmado em recurso repetitivo e, com isso, servirá de base para todos os tribunais ao julgarem casos com a mesma questão jurídica. Segundo o relator ministro Afrânio Vilela, os integrantes das Forças Armadas e os dependentes possuem um sistema de saúde próprio com o custeio de natureza jurídica de tributo e o caráter não previdenciário dessa assistência, diferente da pensão por morte e não vinculado a ela, afasta a vitaliciedade e o direito adquirido. Gestante que não informou gravidez ao ser contratada tem direito à estabilidade. A decisão é da quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho. Larice de Paula. A instrutora de cursos foi contratada por prazo de 30 dias. Ao ser demitida, ela disse que estava grávida, por isso ela pediu a reintegração ou a estabilidade em indenização. A empresa informou que a empregada agiu de má fé após omitir a gravidez. Mas para a quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a estabilidade independe de comunicação prévia. Por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que pessoas ligadas a grupos paramilitares ou criminosos não podem se candidatar. A regra vem diretamente da Constituição Federal. Estevão Furtado. O Tribunal Superior Eleitoral confirmou decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro que impediu a candidatura de Fabinho Varandão a vereador de Belfor Roxo nas eleições de 2024. Fabinho foi condenado por crimes graves e participação em milícia. O relator do processo no TSE, ministro Antônio Carlos Ferreira, destacou que essa proibição já está na Constituição e que permitir a candidatura de alguém ligado ao crime organizado seria um retrocesso. Em manifestação, o Ministério Público Federal aponta que a União está descumprindo sentença que garante tratamentos alternativos a transfusões de sangue no Rio de Janeiro. O órgão pede multa diária de R$10 mil até a implementação das medidas. Vanessa Pereira. O objetivo da decisão da 4ª Vara Federal do Rio de Janeiro é garantir tratamento seguro para pacientes que recusam a transfusão por motivos religiosos, como é o caso das Testemunhas de Jeová. Segundo a sentença, os hospitais e institutos devem adequar ou estabelecer protocolos operacionais para os pacientes, além de criar um termo de consentimento livre e esclarecido para aqueles que recusarem o tratamento.
Na manifestação, o Ministério Público Federal afirma que a União não comprovou o cumprimento desses termos. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Aprovado o projeto que obriga a tornozeleira eletrônica para agressor sob medida protetiva. Avança a proposta que permite conciliar trabalho e preceitos religiosos. Senadores da base e oposição reagem à decisão que tornou réu ex-presidente Jair Bolsonaro. Boa noite. O Senado aprovou o uso de tornozeleira eletrônica para acusados de violência doméstica. O projeto, que seguiu para a sanção presidencial, também prevê um dispositivo para avisar a vítima e a polícia sobre a aproximação do agressor. Mais detalhes com a repórter Érica Christian. O projeto, aprovado pelo Senado, estabelece o uso de tornozeleira eletrônica por acusados de violência doméstica e familiar no momento em que a vítima conseguir uma medida protetiva de urgência. Segundo o Ministério das Mulheres, no ano passado, foram registrados 1.450 feminicídios e 2.485 homicídios dolosos e lesões corporais seguidas de morte. Diante dos números, a relatora do projeto no plenário, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, avalia que o uso da tornozeleira, combinado com um dispositivo que alerte a vítima da aproximação do agressor, poderá evitar novos casos de feminicídios. O que a gente observou? Não adianta só a medida protetiva, agora é importante o monitoramento desse agressor. Então, acho que é uma resposta rápida, célere que nós estamos dando. O relator na Comissão de Direitos Humanos, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, definiu que as vítimas com medidas protetivas deverão contar com um dispositivo de segurança a ser entregue pelas autoridades que emita sinal sonoro quando da aproximação do agressor. Tem muita gente que não tem celular, pensava em botar o alarme pelo celular. Se não é esse a forma, tem que ver qual é a outra forma, usando a tecnologia do momento, que vai permitir que o alarme aconteça quando ele se aproxima da residência da vítima. Aprovado pelo Senado, o projeto segue para a sanção presidencial. E a Comissão de Segurança Pública debateu os impactos da discussão no STF sobre a letalidade em operações policiais no Rio de Janeiro. Na ação, que foi protocolada em 2019 pelo Partido Socialista Brasileiro, PSB, a Corte já determinou medidas para reduzir a letalidade durante operações realizadas pela Polícia Militar contra o crime organizado nas comunidades da capital fluminense. Em audiência no Senado, o secretário de Segurança do Estado disse que após o caso chegar ao Supremo, criminosos expandiram territórios e lucram mais com a exploração de serviços do que com o tráfico de drogas. Repórter Alexandre Campos. Segundo Vitor César Carvalho, secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, as operações que antes eram frequentes passaram a ser excepcionais em virtude das condições impostas pelo tribunal. O desrespeito aos direitos humanos nas comunidades, na opinião dele, não deve ser atribuído às forças de segurança, mas ao crime organizado, jogo do bicho, tráfico de drogas, problemas que há muito existem no Estado. O secretário disse que depois do caso ir para o STF, os criminosos passaram a agir com mais liberdade, conquistaram territórios e hoje ganham mais dinheiro com a exploração de serviços do que com a venda de drogas. Favela da Rocinha, são cerca de 80 mil pessoas. Quantas dessas pessoas usam drogas? Agora, quantas usam internet, água, luz, gás, energia elétrica, construção civil, transporte alternativo? Presidente da Comissão de Segurança Pública, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, afirmou que a decisão do STF impacta outros setores como de transporte de cargas, turismo e eventos. A segurança pública é o maior problema do Rio hoje e isso impacta diretamente em cada atividade, trazendo um custo ainda maior para todos esses segmentos por causa da insegurança gerada no Rio de Janeiro por consequência dessa DPF 635. O julgamento do mérito da ação, iniciado em novembro do ano passado, foi retomado em março deste ano. A
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou uma proposta para tentar conciliar os dias de serviço e de folga com preceitos religiosos do trabalhador. O projeto, que seguiu para o plenário do Senado, também assegura o direito ao uso de adereços e costumes associados ao credo do funcionário. Repórter Bruno Lourenço. Aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais, o projeto diz que, a critério do empregador e em comum acordo com o empregado, o horário de trabalho poderá ser adaptado em virtude de preceitos religiosos, como a vedação da jornada aos sábados para os adventistas. O relator, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, considera que o entendimento entre as partes é a melhor forma de assegurar o livre exercício da religião. Entendemos que o projeto de lei é meritório, adequado à atual realidade do mundo do trabalho e do serviço público, trazendo benefício tanto para o Estado como também para as próprias empresas, bem como para os seus colaboradores. A proposta, que segue para o plenário do Senado, assegura ainda o direito de uso de adereços e de costumes associados ao seu credo no local de serviço, tanto para trabalhadores da iniciativa privada quanto para servidores públicos. A exceção é quando for comprovada a incompatibilidade dos trajes com a atividade laboral. O senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, considerou importante a declaração do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em defesa do sistema eleitoral brasileiro. Em discurso na semana passada, o governador de São Paulo citou a segurança e a garantia das urnas eletrônicas no Brasil. Segundo o veneziano, a fala de Tarcísio, um dos principais aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, reforça a credibilidade das urnas eletrônicas e desmonta a narrativa de fraude eleitoral propagada nos últimos anos. Para o senador, o reconhecimento da confiabilidade do sistema eleitoral deveria servir como alerta para aqueles que ainda insistem em questioná-lo sem fundamentos. É muito importante e quero louvar, mesmo que feito de forma retardada pelo governador Tarcísio de Freitas, como aliado de primeira hora de Bolsonaro, que as urnas eletrônicas do Brasil fazem parte de um sistema que tem a credibilidade, que tem um respeito e que deveria, como ele próprio disse, ser instrumento utilizado por outras nações. Já o senador Oriovisto Guimarães, do PSDB do Paraná, criticou o projeto que isenta de imposto de renda quem recebe até R$5 mil por mês. Ele questionou se a medida busca justiça social e benefícios reais ou se tem fins eleitorais. Para o senador, a proposta ignora a macroeconomia e a responsabilidade fiscal. Segundo ele, ao aumentar gastos e injetar dinheiro na economia, o governo acaba elevando os juros, pressionando os preços e impulsionando a inflação. O que qualquer cidadão, qualquer pessoa faz quando a sua receita diminui, quando seu salário diminui? Ele corta despesas. Se o governo quer dar isenção de imposto, o que ele deveria fazer? Cortar despesas. Não, ele não faz isso. Ele aumenta o imposto de outro. Ele quer dar um benefício a José, mas quem vai pagar é Paulo, não é governo. É outro que vai pagar. A decisão do Supremo Tribunal Federal, que tornou réu o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 aliados e assessores, teve forte repercussão entre os senadores. Com a abertura do processo criminal, Bolsonaro e seus aliados responderão às acusações perante a Justiça. Os ministros do STF vão avaliar se houve crime e, em caso de condenação, os réus poderão enfrentar penas de prisão. Repórter Pedro Pincer. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro réu pelos crimes de golpe de Estado e tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito. É a primeira vez que um ex-presidente eleito vira réu por crimes contra a ordem democrática estabelecida com a Constituição de 1988. O relator, ministro Alexandre de Moraes, votou para que Bolsonaro também responda, na condição de réu no Supremo, aos crimes de organização criminosa armada, dano qualificado pelo emprego de violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. Seguiram o relator os ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Os ministros também decidiram por unanimidade tornar mais 7 aliados de Bolsonaro réus na mesma ação penal. Humberto Costa, do PT de Pernambuco, classificou o momento como histórico e pediu punição para quem, segundo ele, atentou contra a democracia. Esse é um momento importante porque nós vamos, se Deus quiser, por fim, depois disso, a qualquer tentativa de afrontar a nossa Constituição e de tentar atentar contra
a democracia no nosso país. Já o senador Alan Rick, do União do Acre, questionou a decisão e afirmou que faltou seriedade à investigação. Nós estamos diante de uma denúncia frágil, de um processo contaminado desde sua origem. Uma denúncia construída sobre delações forçadas, sobre provas incompletas, interpretações políticas disfarçadas de técnica jurídica. Os 8 denunciados passam a condição de réus. No final do processo, os ministros julgarão se houve crime e, se condenados, os réus poderão pegar penas de prisão. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Plenário aprova suporte permanente para tratamento contra o câncer. Parlamentares ampliam proteção a menores contra abuso patrimonial. Deputados divergem sobre julgamento pelos ataques de 8 de janeiro. Boa noite. Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, critica o Supremo Tribunal Federal e expressa sua solidariedade ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo sua leitura, a corte é parcial e promove perseguição política, ao dosar condenações e penas de forma seletiva. De acordo com Messias Donato, a justiça brasileira é omissa em casos de corrupção, benevolente com criminosos e tirana com opositores do atual governo. Ele também condenou a prisão de uma cabeleireira por uma frase escrita na estátua da justiça instalada na entrada do STF. Para Ronaldo Nogueira, do Republicanos do Rio Grande do Sul, anistia àqueles que participaram dos atos de 8 de janeiro seria essencial para a pacificação nacional. Segundo ele, o Congresso, o Executivo e o Judiciário têm um papel importante na construção desse consenso. Ronaldo Nogueira defende que muitos dos envolvidos foram influenciados por informações equivocadas, afirmando ainda que manifestações políticas fazem parte da história democrática do Brasil. Para ele, apenas os que se excederam devem ser punidos conforme a lei. Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, analisa o julgamento do STF que tornou Jair Bolsonaro réu por tentativa de golpe de Estado. O deputado destaca falas de ministros da corte que classificaram a ditadura como um regime que mata não só a democracia, mas também pessoas. Márcio Gerri afirma que os ataques de 8 de janeiro de 2023 foram planejados para impedir a posse das autoridades eleitas e incluíam ameaças de morte. Ele defende a atuação do STF e diz que o respeito à Constituição é essencial para evitar novas rupturas institucionais. Joséildo Ramos, do PT da Bahia, comenta a decisão da Justiça de tornar Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas réus, destacando que a defesa terá pleno direito ao contraditório. Ele acredita que a responsabilização pelos crimes apontados demonstra a solidez das instituições democráticas. O parlamentar adverte que a tentativa de relativizar a lei em favor de um único indivíduo não pode prevalecer. Joséildo Ramos defende que o Brasil deve respeitar seu sistema democrático e garantir que a justiça seja aplicada de forma imparcial nesse caso. Carol D'Artora, do PT do Paraná, julga os atos de 8 de janeiro como um ataque direto à democracia e uma tentativa de golpe de Estado. Por isso, segundo ela, todos os envolvidos no caso devem ser punidos com o rigor da lei. A parlamentar conclama a defesa da democracia e critica qualquer forma de impunidade para Jair Bolsonaro e seus aliados. Carol D'Artora reafirma seu compromisso com a justiça e com o fim da possibilidade de anistia, além de enfatizar a luta pela igualdade e contra a ditadura. Vermelho, do PL do Paraná, considera excessivas as condenações de cidadãos que participaram dos atos de 8 de janeiro, destacando a disparidade em relação às penas mais brandas aplicadas em julgamentos de crimes mais graves. O deputado também defende a aprovação de um projeto de anistia. Vermelho acredita que punições severas a cidadãos comuns são injustas e que a medida é essencial para corrigir tais distorções, citando precedentes históricos de anistia a líderes políticos. Justiça. Valmir Assunção, do PT, denuncia a condenação de um vereador no município de Pau-Brasil, na Bahia, por, segundo ele, intermediar um acordo pacífico entre 200 famílias e o proprietário da fazenda Estrela d'Alva para assentamento.
Ele alega que o acordo foi descumprido após a valorização do cacau e a Justiça condenou injustamente o parlamentar. Ao classificar a condenação como perseguição política, Valmir Assunção elogia a trajetória do vereador como militante social e defensor dos direitos dos mais pobres. Eleições. Está programado para 6 de julho o processo de eleição direta do PT, que vai definir as direções municipais, estaduais e nacional do partido. Luiz Couto da Paraíba lembra que a sigla é a única no Brasil que garante essa participação ativa dos filiados. De acordo com Luiz Couto, a escolha da nova direção não é apenas um pleito interno, mas uma reafirmação dos princípios do partido como democracia e transformação social. O parlamentar convoca a militância para participar da eleição e reforçar a luta por um Brasil mais justo. Direitos Humanos. Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, convida para a apresentação do Código Brasileiro de Inclusão, agendada para 8 de abril. A proposta é reunir a legislação vigente, facilitando a consulta e o entendimento das leis. Além do Código de Inclusão, Duarte Júnior ressalta que o colegiado, em colaboração com a sociedade civil, vai trabalhar na formulação de políticas públicas e em ações garantidoras da inclusão social, no combate ao preconceito e na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Um momento de muita importância para que as pessoas possam compreender que nós vivemos numa sociedade diversa e que é preciso respeitar as diferenças para garantir um tratamento isonômico, mais oportunidade para que as pessoas com deficiência possam se desenvolver. E é esse o nosso objetivo, garantir que esses direitos possam ser vistos, possam ser lembrados, porque pessoas com deficiência, assim como toda e qualquer pessoa, é digno de direitos. Jorge Braz, do Republicanos do Rio de Janeiro, avalia que a nova carteira de identidade favorece cartórios em detrimento da população. O deputado relata que, além de exigirem um alto custo para a taxa e correção de dados, os cartórios também limitam os meios de pagamento. Como solução, Jorge Braz sugere a permissão de outros documentos como CNH para complementar os dados da nova identidade. O parlamentar também pede ao Ministério da Justiça que flexibilize as regras para a população idosa e em vulnerabilidade social. Os deputados aprovaram um projeto que aumenta a proteção a crianças e adolescentes contra abusos patrimoniais cometidos pelos pais. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes. O plenário da Câmara aprovou o projeto que aumenta a proteção de crianças e adolescentes contra abusos cometidos pelos pais na gestão de bens e dinheiro obtidos em atividades profissionais dos filhos. A proposta considera a conduta abusiva a apropriação, a administração dos bens contra os interesses dos filhos, bem como a proibição de crianças e adolescentes terem acesso aos recursos sem justificativa. O projeto original, apresentado pelo deputado Silvia Alves, do União de Goiás, previa pena de prisão para essas condutas, o que foi retirado do texto pela relatora, a deputada Rosângela Mouro, do União de São Paulo. Ela argumentou que o Código Penal já prevê o crime de abuso de incapazes, com pena de até 6 anos de prisão. O texto final obriga os pais que gerirem os bens dos filhos a prestarem contas regularmente e permite ao juiz, se constatado o abuso na administração do patrimônio, ordenar uma auditoria e proibir os pais de terem acesso aos recursos. Situações em que os pais gerem o patrimônio de filhos são comuns em casos de atores e atrizes mirins, assim como cantores, músicos e desportistas. Para a relatora do projeto, deputada Rosângela Mouro, a legislação atual não tem sido suficiente para a adequada proteção patrimonial e econômica de filhos menores de idade em relação à administração de seus bens. Ela chegou a citar o caso da atriz Larissa Manoela, que rompeu com os pais e passou a administrar sua própria carreira e finanças. O projeto foi aprovado por maioria, mas houve restrições de deputados do PL e da Frente Parlamentar Evangélica, como Eli Borges, do PL do Tocantins. A hierarquia familiar, a construção pai, mãe, filhos, ela vai perdendo força e nós vamos criando uma série de vírgulas, dando muita força ao judiciário, ao Ministério Público, de tal maneira que vai chegar um tempo, como acontece, ainda não é esse tempo, mas como acontece nos países comunistas, quem manda nos filhos é o governo, é o poder. Pai e mãe apenas geram e criam. O texto deixa claro que os pais têm o usufruto dos bens, ou seja, não são donos do patrimônio. Eles ficam proibidos de vender bens imóveis ou contrair dívidas em nome dos filhos. E o filho, quando atingir a maioridade, poderá exigir a prestação de contas da administração do patrimônio, com a possibilidade de os pais responderem por eventuais danos e prejuízos. A autora da proposta, a deputada Silvia Alves, rebateu as críticas e disse que o projeto não é ideológico. Esse projeto não é ideológico. Esse projeto é o grande defensor das crianças e adolescentes. É
uma proteção para crianças e adolescentes e não uma punição para pais. Pelo contrário, a gente é a favor da família sim e jamais queremos o Estado contra a família, mas tem que haver a socialização e o respeito dentro desse lar. O projeto que aumenta a proteção de crianças e adolescentes contra abusos patrimoniais cometidos pelos pais seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher. Segurança Pública. Otone de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, pede pela valorização da Guarda Municipal, ressaltando que a capacitação e o armamento de todos os agentes são essenciais. Ele reforça o papel central da corporação na segurança pública do município do Rio de Janeiro. Otone de Paula argumenta ainda que criar uma nova força de segurança sem a participação da Guarda Municipal seria um equívoco. Ele elogia a decisão do município de ajustar sua estratégia e investir no fortalecimento da corporação já existente. Educação. Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, defende a aprovação de projeto que cria o Sistema Nacional de Educação. O deputado explica que a proposta permite integrar ações pedagógicas e administrativas entre União, estados e municípios com participação da sociedade. Patrus Ananias argumenta que a construção da soberania nacional e popular passa por uma educação pública de qualidade. Ele ressalta que o projeto estabelece um modelo pedagógico abrangente da educação infantil ao ensino superior, voltado à inclusão social e à igualdade de oportunidades. Queremos uma escola que acolha e ensine as matérias tradicionais, mas queremos também uma escola que forme cidadãs e cidadãos para o exercício pleno dos seus direitos e deveres, garantir às crianças e adolescentes pobres os mesmos direitos e oportunidades que estudam em escolas particulares. Cultura. Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, defende a criação de um plano de carreira para os servidores da cultura, frisando que a categoria enfrenta uma desvalorização histórica. Ele lembra que o governo já acolheu a proposta e diz que vai acompanhar sua aprovação. Pastor Henrique Vieira afirma que a cultura é essencial para a democracia, pois fortalece o pensamento crítico e preserva a memória nacional. Ele alerta que governos de viés autoritário costumam atacar a cultura, justamente por seu caráter diverso, plural e libertador. Economia. Rodrigo Dazaeli, do PL de Mato Grosso, critica a nova linha de crédito proposto pelo governo que permite aos trabalhadores usarem o FGTS como garantia para empréstimos. Ele alerta que os juros cobrados chegam a 40% ao ano, o que pode elevar o endividamento da população. Rodrigo Dazaeli expressa preocupação com os riscos de os trabalhadores perderem o fundo de garantia em momentos de dificuldade. O parlamentar salienta que já há grande número de consultas sobre essa nova linha de crédito. Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, também considera que a nova linha de crédito que usa o FGTS como garantia pode gerar uma onda de endividamento da população. Para o deputado, a medida é um artifício populista que tenta conter a queda de popularidade do governo. Carlos Jordi alega que a política econômica atual prejudica os trabalhadores enquanto beneficia os banqueiros. Na opinião do parlamentar, os juros elevados são resultado do descontrole fiscal do governo, que, segundo ele, deveria cortar gastos. Reinaldo Stefanes, do PSD do Paraná, afirma que a MP, que concede crédito consignado a trabalhadores com carteira assinada, utilizando parte do FGTS como garantia, estimula o endividamento por permitir empréstimos com juros de 3% ao mês, enquanto o fundo rende apenas 3% ao ano. Reinaldo Stefanes argumenta que a iniciativa agrava o cenário de inadimplência no país, onde, segundo ele, 76% das famílias estão endividadas e 60 milhões de pessoas têm o CPF negativado. Para ele, essa política do executivo leva o Brasil ao aumento da pobreza e da miséria. Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, alerta para a necessidade de um debate amplo a respeito da proposta do governo de tributar altas rendas, lucros e dividendos. Na avaliação do parlamentar, a medida pode desestimular investimentos e levar à fuga de capitais, afetando a economia. Apesar de ser favorável à redução de impostos para trabalhadores e pessoas de renda média e baixa, Dr. Zacarias Calil defende uma tributação progressiva para outras faixas salariais, para não comprometer o ambiente de negócios, os empregos e a arrecadação de estados e municípios. Adilson Barroso, do PL de São Paulo, critica a política econômica do governo e aponta a instabilidade política
política e a insegurança jurídica como obstáculos para o país. O deputado questiona o pagamento anual de quase R$1 trilhão em juros pelo Banco Central. Adilson Barroso afirma que o valor poderia ser destinado a serviços essenciais como saúde, educação e infraestrutura. O parlamentar também contesta os índices oficiais de desemprego, alegando que o número real de desocupados é maior do que o divulgado pelo Executivo. Desenvolvimento Regional. Paulão do PT critica a privatização da empresa de abastecimento de água de Alagoas, citando municípios que já enfrentam falhas no fornecimento. Ele alerta que experiências internacionais mostram que a privatização do setor não é a solução ideal. O parlamentar defende que a água deve ser tratada como um direito fundamental e não como mercadoria, apelando que o governo interrompa novas privatizações. Segundo Paulão, o fortalecimento do serviço público deve ser a prioridade. Bacelar do PV informa que, para comemorar os 476 anos de Salvador, capital do estado da Bahia, o governo estadual vai investir mais de R$500 milhões em saúde, esporte, turismo e mobilidade urbana, visando a melhoria da qualidade de vida dos soteropolitanos. Bacelar menciona obras importantes para a cidade, como a ampliação do Hospital Geral do Estado, a construção de um ginásio poliesportivo moderno e a inauguração de novos trechos viários e de metrô. Segundo ele, Salvador vai receber também novos voos internacionais. Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, cumprimenta o governo estadual pelo pacote de investimento de mais de R$500 milhões em obras de infraestrutura, incluindo pavimentação, requalificação urbana, saneamento, turismo e esporte para a cidade de Salvador. Segundo Alice Portugal, o fortalecimento da saúde com a construção de um novo hospital com centenas de leitos, a valorização da educação e a construção de um novo complexo esportivo demonstram o compromisso da administração baiana com o desenvolvimento de Salvador. Transportes. Luiz Fernando Vampiro, do MDB, critica a redução de R$400 milhões no orçamento das rodovias de Santa Catarina. Ele afirma que o Estado foi novamente prejudicado, recebendo apenas R$700 milhões, valor abaixo do que receberam Acre e Roraima, por exemplo. Luiz Fernando Vampiro aponta que a distribuição desigual de recursos compromete obras essenciais para a população. Ele cobra um tratamento mais justo para Santa Catarina e reforça que continuará atuando no Congresso em defesa dos interesses do Estado. Votação. A Câmara aprovou o projeto que cria sistema de acompanhamento permanente de pacientes com câncer no SUS. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação. Deputados e deputadas aprovaram um projeto que obriga um acompanhamento contínuo de pacientes com câncer durante todas as fases do tratamento no Sistema Único de Saúde, o SUS. A proposta prevê inclusive uma busca ativa de pessoas com suspeita ou diagnóstico de câncer como maneira de agilizar o tratamento. O projeto cria o Sistema Nacional de Acompanhamento da Pessoa com Suspeita ou Diagnóstico de Câncer. O texto foi elaborado em 2021 por um grupo de trabalho da atual Comissão de Saúde da Câmara. Esse grupo debateu as políticas de combate ao câncer no Brasil. Um sistema para acompanhar esses pacientes foi a sugestão dada por especialistas para tornar o tratamento mais eficiente e aumentar a possibilidade de cura. Fazem parte disso o monitoramento desses pacientes e ações como maior capacitação dos profissionais de saúde, busca ativa dos que apresentam suspeita da doença, criação de banco de dados que permita detectar eventuais atrasos e falhas no tratamento e avaliação que aponte quando há demora no atendimento. O projeto é assinado pela ex-deputada Tereza Nelma e teve como relatora a deputada enfermeira Rejane, do PCdoB do Rio de Janeiro, que destacou a capacitação dos profissionais como maneira de atender melhor essas pessoas. A importância de ter todos os profissionais de enfermagem capacitados, assim como as universidades de outras categorias da área da saúde integradas nessa formação para que a gente possa realmente ter o paciente que tem o diagnóstico de câncer ou o paciente com suspeição de câncer sendo dado um tratamento especial. O projeto foi votado a pedido da bancada feminina da Câmara e foi aprovado por unanimidade. Para o deputado Raymond, do PT do Rio de Janeiro, o sistema proposto atende o paciente desde o diagnóstico até o final do tratamento, de maneira global. Às vezes há um entendimento muito reducionista, como se a gente pudesse tratar de uma doença olhando apenas para ela. Nós aqui estamos falando de um tratamento
que envolve toda a saúde da pessoa acometida com câncer. A questão emocional, a questão psíquica, a questão da sua saúde integral. O projeto que obriga um acompanhamento contínuo de pacientes com câncer durante todas as fases do tratamento no SUS seguiu para análise do Senado. Na Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Saúde. Rosângela Reis, do PL de Minas Gerais, denuncia a falta do medicamento Femigestrol e de outros fármacos essenciais para pacientes oncológicos e com doenças raras. Ela alerta que o problema compromete tratamentos contínuos e exige uma resposta urgente das autoridades. Rosângela Reis condena a greve dos servidores da Receita Federal, que já dura mais de 100 dias, por agravar o desabastecimento de insumos essenciais retidos nos portos. A deputada pede providências do Ministério da Saúde para garantir a liberação e a distribuição dos medicamentos. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você. Ótima noite, a Voz do Brasil volta amanhã. Até mais. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.